Tem algo muito grande para Deus fazer aqui essa noite. Quem está preparada? Quem veio com muita fome e muita sede de Jesus? Quem veio com muita fome e muita sede de ouvir a voz de Jesus? Quem veio com muita fome e muita sede de ser resgatada por Jesus? Essa é sua noite. Deus marcou um encontro com você. Você não está aqui por acaso. Você não veio porque alguém te convidou simplesmente. Você veio porque a presença do próprio Deus te atraiu a esse lugar. E deixa eu te dizer, quando chegamos à presença de Deus, nunca saímos da mesma maneira. Então aí no seu lugar, feche seus olhos e comece a clamar. Comece a pedir: Pai, fala comigo. Que essa palavra seja ensino, que essa palavra seja direção, que essa palavra seja um norte, que essa palavra transforme a minha vida. Eu quero ser resgatada na minha identidade. Pai, nós estamos aqui essa noite porque te amamos, Jesus, porque te desejamos com todo o nosso coração. Nós queremos com a nossa boca confessar que nós estamos aqui por tua causa somente. E nós te pedimos: fala conosco, Senhor. Fala da maneira que só o Senhor consegue nos falar. Fala no profundo do nosso coração. Resgate mulheres aqui essa noite. Nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Toma teu lugar de honra, Senhor. O lugar de honra que é só teu, Jesus. Nós te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar. Para quem não me conhece, me chamo Thalita. Sou filha amada do Senhor. Casada há 20 anos com o amor da minha vida, Arthur. Eu sei que não parece, né, gente? Gente, era para vocês rirem. Quando eu falei que não parece, era para vocês pensarem que eu sou mais nova do que eu sou. Eu sou casada há 20 anos, gente. Obrigada, era para dar uma risadinha. Tenho 3 princesas lindas: Sara, Laura e Helena. 3 tochas do Senhor. 3 presentes que o Senhor me deu. Vivo para encorajar mulheres. Tenho uma história difícil, de muitas dores. Sofri abandono paterno. Tive que enterrar minha primeira filha. Mas em meio a muitas dores eu me encontrei com um Deus que cura todas elas e que me dá identidade. E hoje eu vivo para isso, para levar a mensagem do Evangelho de Jesus, que traz vida, que transforma, que cura, que restaura. Sou pastora na Igreja do Amor, em Paulista, Pernambuco, no Grande Recife. Dá para ver pelo meu sotaque. E também sou mentora numa plataforma de ensino em que eu ensino muitas mulheres sobre ter equilíbrio em todos os papéis da sua vida. Eu trouxe alguns livros, estão lá na frente. Eu não vou falar muito, porque eu preciso ensinar o que o Senhor me deu essa noite. Eu vou tentar correr o máximo, mas deixa eu falar desse aqui para vocês. Foi o último livro que eu lancei, chama O Amor Não é Cego. Esse livro foi muito especial porque eu fui convidada para ministrar para casais. Comumente eu ensino para mulheres e eu falei: Senhor, o que o Senhor quer que eu ensine? E Deus me levou na parábola do bom samaritano. É verdade que a parábola do bom samaritano, geralmente quando as pessoas pregam sobre ela, pregam sobre compaixão, sobre misericórdia, sobre assistencialismo, sobre cuidar do outro. E quando eu comecei a ler esse texto, Jesus foi me revelando algumas verdades sobre família, sobre casamento, sobre relacionamento. Porque aqui na parábola do bom samaritano a gente aprende que a gente nunca pode ser o fariseu, aquele que faz muitas perguntas e no fim quer ser o dono da verdade, não é? Quer ter a última palavra. Os fariseus estavam ali questionando Jesus. Eles queriam mostrar que eles sabiam muito, que eles conheciam a lei. E às vezes nós nos assemelhamos nos nossos relacionamentos. A gente quer ter a palavra final, quer dizer que está certo. A gente não pode ser o fariseu, mas a gente também não pode ser o saqueador. E talvez você me pergunte: saqueador, Thalita? Eu nunca roubei meu marido, graças a Deus. Eu nunca roubei ninguém na minha família, talvez não financeiramente. Mas às vezes estamos sendo o saqueador, roubando a alegria, a paz, o bom humor, a autoestima. E por fim, a gente não pode ser o sacerdote e o levita, que viram um homem sofrendo e passaram de largo e não fizeram nada.
nós precisamos nos nossos relacionamentos ser o bom samaritano. Ser a pessoa que enxerga, que vê a dor do outro, que se compadece, que estende a mão. Ser a pessoa que vai ser o cuidado e o amor de Jesus. É sobre isso que eu falo nesse livro. E eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, seus relacionamentos. E vai trazer uma nova visão, uma nova perspectiva, um novo olhar. Amém? E por fim, eu tenho mais 2 livros sobre identidade, o assunto que eu vou ensinar hoje. Esse livro, Deixe-me Apresentar Você, Descubra Sua Verdadeira Identidade. Alguém já leu esse livro aqui, gente? Levanta a mão. Uau! E você que não leu, por que você não leu? Tô brincando. São 7 capítulos, 7 personagens bíblicos e um único tema: como descobrir sua verdadeira identidade em Cristo e viver o máximo do seu potencial. Junto com ele, depois de alguns anos, eu fiz esse Não Fique Sem, um devocional de 100 dias, uma jornada de 100 dias só sobre identidade. Você imagina ler um devocional, um tema diferente, cada dia é maravilhoso. Mas se você ficar 100 dias só sobre identidade, se você não for restaurada depois, eu não sei mais o que eu posso fazer por você. 100 dias. E não fique sem, porque você não pode ficar sem fazer seu devocional, não pode ficar sem Jesus, não pode ficar sem a sua identidade. Amém, gente? Quem está comigo aqui, dá um glória a Deus. Kezinha me passou o tema e me pediu para falar sobre algo que eu amo ministrar: identidade. No ano passado, eu já preguei várias ministrações. Se você for lá no meu canal no YouTube, deve ter mais de 30 sobre esse tema. Mas no ano passado, mais especificamente, Deus me deu uma palavra muito forte sobre identidade na história de Moisés. Moisés é aquilo que eu posso chamar de o case de sucesso de Deus no tema resgate da identidade. E hoje nós vamos mergulhar profundo na palavra, talvez de uma perspectiva nova que você não conhecia. E ao mergulhar nessa história, você vai se ver nas entrelinhas em alguns momentos na história de Moisés. E você vai entender uma verdade: se Deus foi capaz de fazer com ele, é capaz de fazer com você também. Amém? A Bíblia diz em Êxodo capítulo 1, do verso 6 ao verso 16. Eu não vou ler todo o texto porque para a gente ganhar tempo. Fala que morreram José, todos os seus irmãos, toda aquela geração. E os israelitas eram muito férteis. Eles proliferaram com muita rapidez. Então subiu ao trono um novo rei que não conhecia José, nem o que José tinha feito por aquele povo. E ele começou a perseguir os israelitas e colocar cargas pesadas, trabalhos forçados e fazer do trabalho do povo que já era de escravidão, chegando próximo da miséria, do sofrimento absoluto, a ponto deles quererem amargar a vida, ou seja, perder o brilho no olhar, perder a satisfação pela vida. E é num contexto como esse que Joquebed está gerando Moisés, o personagem que nós vamos estudar hoje. A gente costuma ler a Bíblia de uma maneira um pouco distante da realidade que ela nos apresenta. Às vezes de uma maneira infantilizada, às vezes de uma maneira muito lúdica. Porque quando a gente não mergulha no contexto do que as Escrituras querem nos ensinar, a gente não consegue ter um vislumbre daquilo que nós precisamos aprender. Então hoje já foi profetizado: escamas vão sair dos nossos olhos. Nós vamos conseguir penetrar profundo nesse texto e aprender verdades de Deus ao nosso respeito. Moisés foi gerado no pior ambiente para uma criança ser gerada, em escravidão. Seus pais eram escravos, seus bisavós eram escravos, tataravós eram escravos. Toda uma geração de 400 anos, o texto bíblico diz, eles estavam em escravidão. Você imagina uma criança que não tinha nada de bom para ouvir? O pai e a mãe eram escravos, só tinha que falar de escravidão. Os avós eram escravos, tataravós eram escravos. E nesse ambiente o texto diz que, amargando a vida e sofrendo, Joquebed começa a gestar. Como se não fosse pior, há um decreto que todas as mulheres grávidas que tivessem dando à luz a um bebê na hora do parto, se fosse menino, deveria ser brutalmente assassinado na frente da mãe. E se fosse menina, seria escrava. Eu quero fazer você pensar comigo sobre Joquebed, a situação de Joquebed. Uma mulher grávida, sem condições físicas, sem condições emocionais de criar e de gestar um bebê numa época difícil, de muita dor, de muito sofrimento. E sabendo que o bebê no seu ventre, se for um menino, ia morrer. Para comigo e pensa, o que ela ia desejar com toda a sua força? Que fosse uma menina. Por um instinto natural de preservação da vida. Eu imagino que Joquebed desejou com as suas forças que fosse uma menina.
Eu não sei se você já percebeu, mas ainda no ventre materno, talvez Moisés foi duramente golpeado contra a sua identidade e sentiu o golpe da rejeição. Uma rejeição mesmo que involuntária, uma rejeição mesmo que não desejada, mas uma rejeição. Deixa eu te dizer, ele começou a sua vida com uma origem dolorosa. E talvez algumas de nós que estamos aqui também enfrentamos uma origem dolorosa. Talvez algumas de nós tivemos histórias doídas logo no início da nossa vida. E sabe, o diabo vai tentar de tudo usar a nossa história para criar no nosso coração um sentimento de abandono em relação a Deus. O diabo vai tentar de tudo para gerar no nosso coração um sentimento de orfandade em relação a Deus. Onde estava Deus quando tudo isso aconteceu comigo? Onde estava Deus quando eu passei por todo esse sofrimento? Mas Deus te trouxe aqui hoje para te dizer que se algum momento você foi presa pela rejeição, Deus vai te libertar dessa cadeia. E deixa eu te dizer uma coisa, Deus veio aqui para te dizer que você está aqui porque o céu te quis, o céu te desejou, o céu sonhou com você. Você foi amada, planejada, desejada pelo Senhor. Eu amo que em Jeremias capítulo 1 versículo 5 diz assim: antes que te formasse no ventre da sua mãe, eu te conheci. Eu te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Essa é uma profecia para Jeremias que pode ser evocada para mim e para você. Antes de Deus, de sermos formados no ventre da nossa mãe, Deus já sonhou com a gente. Antes do nosso pai, da nossa mãe, da avó, seja lá quem nos deu um nome na terra, Deus já nos deu um ofício no céu. Ele estava dizendo, antes de você ter seu nome, Talita, lá no céu eu já tinha designado o seu ofício. Vai ser uma pregadora do Evangelho de Cristo Jesus. Antes de você receber o nome pela sua mãe, pelo seu pai, Deus já tinha dito, vai ser uma professora, vai ser uma cuidadora de crianças, vai ser uma empresária, vai ser uma médica, vai ser uma amiga, vai ser uma filha, vai ser uma mãe. Ei, o Senhor já havia planejado o nosso projeto, o nosso propósito aqui na terra. E nada pode impedir isso. Eu amo que todo o cenário era de morte. E Deus traz um cestinho, um simples cestinho, um cestinho frágil. Foi o símbolo do cuidado, da paternidade e da proteção de Deus na vida de Moisés. Você pode imaginar que aquele cestinho salvar uma criança no meio de um rio com todas as suas intempéries é Deus falando para mim e para você que nos piores dias da nossa vida Deus tem sempre um cestinho para nos abrigar. Nos piores momentos da nossa vida, Deus usa coisas aparentemente frágeis para nos preservar a vida. E foi assim com Moisés. Ele teve uma origem dolorosa, mas não somente isso, ele teve um conflito interior. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 2, do verso 3 ao verso 10, que quando já não podia mais escondê-lo, a mãe pegou um cestinho feito de piche, de betume, e colocou o filho, e colocou ele nas águas do Nilo. E tem toda aquela história que eu gosto de dizer, cinematográfica e apoteótica. Porque o bebê vai pelo rio, a irmã vai acompanhando. De repente, bem na hora que a princesa ia tomar banho, ela encontra o bebezinho. De repente ela resolve adotar aquela criança. A irmã chega, ela já devolve para a mãe para ser a ama de leite. Uma história incrível. E a partir dali começa um contexto de conflito. Os pais tentaram esconder por um tempo, mas não puderam esconder mais. E a gente precisa olhar para esse texto de uma maneira menos romantizada. Uma mulher, quando ela está grávida, geralmente tudo ao redor dela comunica que aquela criança é amada, é bem-vinda, verdade ou não? A gente não pode ver uma grávida, a gente quer alisar a barriga, a gente faz aquela festa toda. Hoje em dia, principalmente, na minha época não tinha nada disso não. Mas hoje em dia, quando a mulher está grávida, para dizer se é menino ou menina, é uma verdadeira festa cinematográfica. Fogos, azul, pó vermelho, rosa. Abre um bolo no meio, se o bolo for rosa é menina. É ou não é? O que é isso? Tudo comunicando àquela criança que ela é amada, que ela é bem-vinda. Agora olha para mim, Moisés nasceu e o mundo não lhe disse bem-vindo. Nasceu e tudo ao redor dizia, não era para ter nascido, não era para ter vindo um menino, não era para estar aqui, não era para ter nascido com um tempo como esse. Tudo golpeava duramente a identidade de Moisés. Então, movida por esse desespero e no meio disso tudo, ele é encontrado pela princesa que lhe dá um nome, Moisés.
tirado das águas. E talvez se você, como eu, também nasceu num lar cristão, ouviu a historinha de Moisés na escola bíblica dominical, te apresentaram essa historinha de uma maneira muito lúdica, muito fofinha. Hoje eu vou te apresentá-la de uma maneira mais adulta, mais próxima da realidade nua e crua que Moisés experimentou. O texto diz que ele recebeu o nome Moisés, que significa tirado das águas. E a gente acha lindo, olha que lindo, tirado das águas. Mas presta bem atenção, todas as vezes que Moisés ouvia alguém chamando o seu nome, Moisés, tirado das águas, era um lembrete que ele havia sido colocado nas águas por alguém que deveria amar, cuidar e protegê-lo. Você consegue perceber que o nome de Moisés foi mais um duro golpe contra a sua identidade? Eu acredito que todas as vezes que ele ouvia Moisés, Moisés, duas vozes vinham na sua cabeça. Uma que dizia, olha aí, ó, você foi lançado nas águas, olha, você foi jogado nas águas. Mas sempre tem uma outra perspectiva, a perspectiva de Deus, que diz assim, não, Moisés, você não foi lançado nas águas, você foi livrado das águas, você foi protegido das águas. Deixa eu te dizer uma coisa, não importa a dor que você enfrente, sempre vão ouvir duas vozes na sua mente. O diabo vai olhar para você e vai dizer, olha, coitadinha de você, olha só o que aconteceu com você, olha só sua história, olha só que tristeza, você foi lançado nas águas, você foi jogada. Mas nós precisamos estar tão atentas à voz de Deus que a gente vai entender, não fui lançada, eu fui livrada das águas, eu fui protegida das águas. Aquele cestinho que para muitos poderia ser um símbolo de abandono, na verdade era um símbolo de proteção, de cuidado. Talvez você não esteja entendendo nada no que eu estou te dizendo, mas você vai entender. Nós vamos construir uma história do começo até o fim, e Deus vai fazer um resgate na sua identidade. Talvez até hoje você só ouviu a mentira do diabo que dizia, você foi lançada, olha o que te fizeram, olha a traição que você sofreu, olha o abuso que você passou. Mas Deus te trouxe hoje aqui para te dar uma nova perspectiva. Você não é uma vítima, você é uma sobrevivente. Olha você aqui, olha você aqui, você superou uma dor, uma traição, uma depressão, uma morte, um luto. Olha você aqui, você é uma sobrevivente. Você precisa aprender a ouvir a voz do céu ao seu respeito. Quando o diabo tentar te dizer, foi lançada, você vai dizer, fui livrada. Quando o diabo tentar te dizer, fui abandonada, você vai dizer, fui protegida. Eu imagino que deve ter sido muito difícil para Moisés. Na cultura egípcia, o desmame acontecia de 3 a 5 anos. Então ele deve ter passado pelo menos os primeiros 5 anos de vida sendo educado por Joquebede, sua verdadeira mãe, sobre a cultura de um único Deus verdadeiro, que haveria de vir com uma promessa. Mas de repente ele é arrancado dessa cultura de um único Deus e é lançado num palácio, numa cultura de muitos deuses que oprimiam o seu povo. Então eu imagino que desde a sua tenra infância ele deve ter tido muitos questionamentos em relação à sua identidade. Por que eu sofri tanto? E por que minha história já começou desse jeito? E será que esse povo que está cuidando de mim me ama de verdade ou somente sente pena de mim? É aí que começa aquilo que eu falo, o começo do preparo de Moisés. No meio de uma crise de identidade, ele resolve agir pela própria força. Êxodo capítulo 2, do verso 11 ao verso 21. Se você conhece a história bíblica, você vai ver que ele vê um egípcio maltratando um hebreu e ele vai lá e mata o egípcio. O que é isso? Uma vontade desesperada de encontrar sua verdadeira identidade. Uma vontade desesperada de dizer, sou um hebreu. Aqui ele já tinha 40 anos de vida, já tinha se passado 35 anos dentro de um palácio, mas eu fico imaginando, no meio daquela crise, ele resolve dizer, não, eu sou um hebreu. E desejando ser amado, ser aceito, ele termina buscando o caminho errado, matando um homem e se tornando um criminoso. E quantas vezes nós não fazemos o mesmo, não é verdade? Desejando o certo, buscamos da maneira errada. Desejando o correto, fazemos da maneira que não deveríamos fazer. Desejando respeito, amor, aceitação, a gente fala como não deveria falar. Faz o que não deveria fazer, verdade ou não é? Termina estragando tudo. E aí a gente vai parar onde? No meio do deserto. Porque foi exatamente isso que aconteceu com Moisés. Porque ele estragou tudo, ele teve que ir para o deserto de Midian. Moisés passou
40 anos eu acredito da sua vida pensando: quem sou eu? Espelho, espelho meu, quem sou eu? O tema de vocês: eu sou um egípcio ou sou um hebreu? Fui amado ou rejeitado? Sou filho de Joquebede ou filho da filha de Faraó? Eu sirvo a um único Deus verdadeiro ou a muitos deuses? Quem de fato sou eu? Escravo ou príncipe? E aí, no meio do deserto, Deus começa a fazer um resgate na identidade de Moisés. Ele chega no deserto e lá ele encontra um homem chamado Jetro, que faz dele o seu genro, casa logo com Zípora, a filha dele. Eu não sei vocês, gente, mas eu gosto de imaginar as cenas bíblicas. Moisés deveria ser bonitão. 40 anos, 40 anos no palácio, malhando na academia real. Só comia as melhores comidas, dormia nos lençóis de fios egípcios. Tinha tudo, era o filhozinho da princesa, o príncipezinho. De repente ele é jogado num contexto completamente diferente, no meio do deserto, não era mais nada nem ninguém. Jetro deu a ele uma vara e fez dele um pastor. Rapaz, foi uma queda grande. Foi ou não foi? Saiu de príncipe para tangedor de bicho. Foi exatamente isso que aconteceu com Moisés. Tinha sido criado para ser um grande líder, porque ele estava no Egito, uma sociedade avant-garde na sua época. Os egípcios eram cultos, eram preparados na astronomia, na ciência, na engenharia, no embalsamento. Deve ter tido os melhores professores, os melhores tutores. E agora tudo que ele tinha sido preparado serviu para alguma coisa? Estava no meio do deserto. E ali, no deserto, no retrato mais escancarado do fracasso de Moisés, ele deve ter olhado para si, deve ter dito: eu sou uma promessa que não vingou. Eu sou alguém que nem experimentei o auge dos egípcios, nem morri por aquilo que eu acreditava. Eu sou um completo fracasso. Eu amo que no retrato mais escancarado do nosso fracasso, Deus sempre nos aparece. E o texto bíblico diz que Jesus, o próprio Senhor, apareceu a Moisés no retrato mais escancarado do seu fracasso. Aonde? Numa sarça que pegava fogo, mas não se consumia. E ali uma voz sai e diz: eu sou o seu Deus. Eu sou o Deus do seu pai. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. O que é isso? Deus estava começando a curar a mente de um homem que havia conhecido muitos deuses, mas nenhum pai. Deus estava começando a fazer um resgate na identidade de Moisés. Ele estava dizendo: Moisés, Moisés, eu te trouxe aqui para você ter um encontro comigo, para que eu possa te dizer: eu sou o seu Deus. Você tem uma raiz santa. Eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Talvez até hoje, Moisés, você está perdido de quem eu sou filho. Eu vim aqui para te dizer que se nem os hebreus acreditaram em você, se nem os egípcios te deram identidade, eu sou o único que posso te dar identidade. E eu te digo, você faz parte do meu plano, Moisés. Eu não sei você, mas você deveria celebrar isso. Você deveria agradecer. Sabe por quê? Porque Deus faz a mesma coisa conosco. O Senhor nos encontra no retrato mais escancarado do nosso fracasso. E Ele diz: eu sou teu pai. Eu sou teu Deus. Sou eu que te dou identidade. Sou eu que te dou destino. Sou eu que te dou propósito. Mas eu amo que não para por aí. Porque às vezes a gente que é mulher, a gente tem essa sensação, não é? A gente quer ter um encontro com Deus. A gente quer que no meio daquela sarça pegando fogo, Deus diga assim: eu te amo, minha filha amada, Talita, você é amada, você foi desejada, você é preciosa. E Deus faz isso. Ele resgata a nossa identidade, mas Ele não para por aí. Ele nos faz um convite para conhecermos o processo, para vivermos o propósito que Ele tem para a nossa vida. O texto diz em Êxodo capítulo 3, versículo 5: então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar que você está é terra santa. O que é isso? Deus estava dizendo: Moisés, eu te dou identidade, mas agora eu mudo o teu padrão. Você passou 40 anos sendo criado sobre uma cultura de deuses permissivos. Agora eu preciso que você conheça a minha santidade. Tire as sandálias, Moisés.
Talvez você ainda não esteja entendendo. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: tire as sandálias dos seus pés, minha filha. O que é isso? Tire todo o isolante, tudo aquilo que separa você de sentir a minha presença, tudo aquilo que tem impedido você de ter um encontro real comigo. O que é isso, Thalita? Eu não estou entendendo. Talvez o seu tempo que você tem gastado com o que não deveria gastar. Deus está dizendo: tire as sandálias dos seus pés, porque hoje você tem colocado outros deuses na minha frente. O texto bíblico diz: tire as sandálias dos pés, vem conhecer minha santidade, vem ter um encontro real comigo. A gente tem uma noção de que Moisés era crente. Não, Moisés passou 40 anos sendo educado numa cultura maligna. Os egípcios eram um povo promíscuo, um povo maligno. Eles acreditavam que todos os deuses que eles adoravam tinham nascido de um único Deus pré-existente, que no meio do tédio teve relações sexuais com sua própria sombra, e dali todos os outros deuses foram gerados. Era um povo dado à prostituição. Era um povo que machucava os seus escravos. Você nunca se perguntou, quando você leu na Bíblia, que fala da 10ª praga que foi atacado no Egito, que diz assim: e não houveram casas em que não houvessem mortes. Por que mortes no plural, se primogênito é só um? Porque numa casa tinha mais de um primogênito, 1, 2, 3, 4, 5, frutos do adultério. Era uma cultura permissiva. Deus estava dizendo: eu preciso te dar um novo padrão, Moisés. Vou fazer algo tão grande com a sua vida. Você vai ser um grande libertador. Mas eu preciso que você entenda a verdadeira raiz do seu problema. Deixa eu te dizer, nós estamos em problemas quando achamos que não temos um problema. Então você veio aqui para encontrar o seu problema, porque encontrar o seu problema vai resolver o seu problema. Se é que você me entende. Não fica achando que você tem um problema. Quando você achar, Deus te ajuda a resolver. E aí, depois daquele momento em que ele tira as sandálias, Deus faz um convite. Êxodo 3, do 7 ao 12, eu iria ler todos, mas vocês leem em casa e escutam a mensagem de novo e anotam. Ele disse assim: Moisés, eu tenho visto a opressão do meu povo, e eu vou te convidar, Moisés, para ser o libertador. Gente, eu não sei vocês, mas eu olho para a Bíblia e eu digo: Deus tem senso de humor. Vamos falar a verdade? Porque aqui Moisés já estava com quantos anos? 80. A vida de Moisés é dividida em 3 blocos de 40. Os primeiros 40 no palácio do Egito, os próximos 40 no deserto. Então aqui ele já estava com 80 anos aproximadamente. E aí com 80 anos Deus diz assim: Moisés, estou te convidando para liderar. Gente, eu não sei vocês, mas eu acho que Moisés fez assim: poxa Deus, obrigado, eu me sinto honrado, lisonjeado. Mas acho que o Senhor chegou na hora errada. Agora Deus, agora eu tenho 80 anos, Deus. Poxa, Deus, por que o Senhor não me chamou quando eu tinha 40, Deus? Quando eu estava no auge do vigor, tinha acabado de sair do palácio, eu sabia de tudo. Eu passei 40 anos, eu esqueci tudo que eu aprendi. Ah, Deus, agora não dá mais não. Agora eu já estou velho demais, agora eu não posso. Aí Deus diz: agora que você pode. Porque quando você diz que não pode, é que você pode. Quando você reconhece dependência de Deus, é que você está apto para cumprir o plano de Deus. Você entende? Enquanto você disser: estou pronto, Deus diz: tá não. Quando você disser: não estou, Deus diz: tá. Foi assim que ele fez com Moisés. Quando ele disse: não posso, Deus diz: agora você pode. E aí Deus precisava dizer assim: Moisés, vou te dar algumas experiências. Porque agora que você reconheceu que não pode, eu vou fazer você me conhecer mais ainda e terminar o trabalho que eu estou fazendo em você de resgate e de identidade, para te lançar no teu destino profético. Então Moisés passa por alguns momentos sobrenaturais. Qual o primeiro deles? O momento da serpente. Êxodo capítulo 4, do verso 1 ao verso 5 diz assim: Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, Senhor? E se não quiserem me ouvir e disserem: o Senhor não lhe apareceu? Gente, todas as vezes que nós fazemos perguntas tolas para Deus, Ele vai nos responder com outra pergunta que vai fazer a gente dizer: por que eu perguntei? Não faça perguntas tolas para Deus. Moisés olhou para Deus e: Deus, e se ninguém acreditar em mim? Aí Deus disse assim: Moisés, o que é que tem nas suas mãos? Aí ele diz: uma vara. Não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui. Tem muita gente aqui que não está vivendo o seu destino profético em Deus, porque está dizendo: Deus, como vai ser? Eu não tenho nada.
nada. E Deus está dizendo: o que é que tem nas suas mãos? Eu já depositei nas suas mãos, eu já coloquei em você, eu já te dei, eu já te presenteei. Teu dom, teu talento, o que você precisa para cumprir a jornada que você vai cumprir, já está em você, já está com você, está na sua mão. Mas sabe qual é o problema? Você olha e diz assim: é uma vara. A gente tem uma tendência de olhar o que Deus deu para o outro, né? O que colocou na mão do outro. E Deus está dizendo: o que é que tem nas suas mãos? Deus te trouxe aqui hoje para te perguntar: o que é que tem nas suas mãos? O que foi que eu já te entreguei? Uma vara, Moisés disse. Aí ele fez: pois bem, Moisés, joga no chão. Moisés jogou a vara no chão. E a vara se transformou o quê? Numa cobra. Porque Deus faz dessas com a gente. Quando o negócio tá ruim, piora. É ou não é? Não tem momentos assim na vida da gente? É ou não é? Virou uma cobra. E a gente pensa que vai melhorar, piora de novo. Deus diz assim: agora, Moisés, pega pela cauda. Não sei se você está entendendo, mas eu vou te fazer pensar algo que Deus falou comigo. Quando Deus diz: Moisés, pega a cobra pela cauda, eu fiquei pensando: cobra, 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 serpente. Desde que o mundo é mundo, a gente entende que serpente é o símbolo, a figura de Satanás, do inimigo das nossas almas. Em Gênesis, a primeira aparição da serpente mostrou que ele era o enviado para destruir a vida da gente. Mas não apenas no Antigo Testamento, no Novo também. O apóstolo João fala em Apocalipse 2 vezes da antiga serpente. Então a cobra era o símbolo do passado de Moisés. Por quê? Porque os egípcios veneravam as cobras. É só você lembrar dos filmes que você assistiu. No faraó tinha o que na cabeça? Uma serpente. Eles veneravam as cobras. Quando a vara vira uma cobra, Deus está olhando para Moisés dizendo: olha aí, Moisés, você está de frente com o seu passado. Ou você escolhe pegar e enfrentar na autoridade e na ousadia que eu vou te dar, ou você vai passar o resto da sua vida fugindo. O resto da sua vida fugindo. Qual é a sua escolha, Moisés? Qual é a sua escolha, mulher? Se você quer viver sua verdadeira identidade, minha filha, vai ter que enfrentar seu passado. Vai ter que pegar a cobra pela cauda, até que o próprio Deus faça um milagre que pode fazer. Não é você que vai fazer, porque não temos poder nenhum em nós mesmos, mas o nosso Pai tem poder. Deus só vai nos revelar o nosso futuro quando a gente decidir romper com o nosso passado. Tem muita gente aqui que vai precisar pegar a serpente pela cauda. Tem gente que até hoje está preso por um perdão que não ofereceu. Está presa há 10 anos, 20 anos, 30 anos. Filha, vai ter que ter um encontro com o seu passado para poder Deus te mostrar o seu futuro. O segundo momento sobrenatural, e eu só tenho mais um: a lepra. Êxodo capítulo 4, do verso 6 ao verso 8. Disse-lhe mais o Senhor: coloque a mão no seu peito. Moisés obedeceu e retirou, e a mão estava leprosa. Então Deus disse assim: coloca de novo, Moisés. Ele colocou de novo. E quando ele colocou de novo, a mão estava limpa. Eu amo esse texto. Muitas pessoas interpretam ele de várias formas, de várias maneiras. E geralmente a grande maioria dos teólogos tentam mostrar o poder inabalável de Deus. É verdade, eu acredito que Deus estava tentando mostrar para Moisés: deixa de ser medroso, rapaz. Eu tenho o poder de fazer qualquer coisa. Tu coloca a mão no coração, fica leproso, tu coloca de novo e não fica. Mas deixa eu te levar para uma nova perspectiva. Quando Deus olha para Moisés e diz assim: coloca a mão no seu coração, Moisés, e que ele coloca e a mão está leprosa, está dizendo: examina teu coração, Moisés. Eu tenho algo para fazer na sua vida, mas você só vai poder ser usado quando você deixar eu tocar o seu coração. Quando você deixar eu curar essa lepra do seu coração. Examina teu coração, Moisés. Olha a lepra que está aí dentro. Deus sabia tudo que ele tinha enfrentado, todas as dores. Ele precisava ser curado. Ele precisava entregar para o Senhor. A cura interna tinha que existir para vir para o exterior. E aí, quando Deus liberta, rompe com o passado, rompe com as dores, cura o coração, ele convida. Para quê? Para aceitação do chamado. Aí ele diz assim, ele convida, ele diz assim: agora vá, pois eu estarei com você, ensinando a você o que você deve dizer. Antes de Deus dizer isso para Moisés, Moisés ainda tentou barganhar. Ele ainda tentou dizer assim: ai, Deus, eu nunca tive facilidade para falar. Ele ainda dá aquela choradeira que a gente sempre dá. A gente sempre dá aquela brigada com Deus. Normal.
E aí Deus diz: vai, Moisés, eu estarei com você, eu vou ensinar o que você deve dizer. Ele convida Moisés para aceitar o chamado. Eu fiquei pensando nesse texto, pensando, que eu gosto de pensar, na mesma proporção que eu gosto de falar. E eu fiquei imaginando, se alguém, presta atenção, se alguém tivesse chegado para Moisés, é um pressuposto, tá? Não vai dizer que eu estou dando heresia, acrescentando nada à Bíblia. Já pensou se alguém tivesse chegado para Moisés, quando ele estava lá no deserto, fracassado, tangendo bicho, rebanho que nem era dele, era do sogro, não é? Fazendo um trabalho sujo. Alguém chegasse para ele e dissesse assim: Moisés, tu não sabe? Essa vara que está na sua mão, Moisés, um dia você vai tocar no Nilo e vai virar sangue. Moisés, deixa eu te dizer uma coisa. Você sabia que essa vara que está na sua mão, um dia, Moisés, você vai pegar essa vara, vai tocar no mar vermelho, vai se abrir no meio e o povo vai passar. Moisés, um dia, no meio da sede, você vai pegar essa varinha, vai tocar na rocha e vai dar de beber a mais de 3 milhões de pessoas. O que é que Moisés ia fazer? Rir. Vamos falar a verdade. Ele não poderia imaginar que aquela varinha que estava na mão, tangendo o bicho, ia fazer tudo isso. Verdade ou não é? Deixa eu te dizer, muitas vezes Deus faz isso com a gente. A gente está no deserto e Deus diz: filha, você não sabe. Um dia, essa vara que está nas suas mãos, filha, olha, você não sabe o que eu sou capaz de fazer com essa vara que está nas suas mãos. Filha, um dia, você vai usar essa vara. E Deus nos faz promessas. A gente ri, a gente não acredita. Mas sabe, Deus nos trouxe aqui para mudar o cenário da nossa vida. Para quando Deus nos chamar e dizer: eu quero te convidar para cumprir o seu chamado, o seu propósito, ser um libertador e uma libertadora, você diga: sim, Senhor, eu estou aqui, Jesus. Eu estou pronto para dizer sim ao teu chamado. Eu quero, Jesus, me usa, Senhor. Fique em pé no seu lugar. Não sei como você chegou até aqui, não sei sua história, não sei se foi fácil, se foi difícil, se você enfrentou dores, aflições. É fato que cada um tem uma história. Mas deixa eu te dizer, para ter um encontro com a nossa verdadeira identidade no espelho, não tem outro caminho. Não tem esse negócio de se conhecer, saber quem você é, seus dons, seu talento, se você fala, se você pula, se você dá estrelinha. Não tem nada a ver com isso, nada a ver. Um encontro com a sua verdadeira identidade é um encontro com Deus. É um encontro na sarça, onde o próprio Deus vai se apresentar a você. Ele vai se revelar a você. E vai revelar quem você é e vai revelar o seu futuro. E se você está aqui hoje, e se você deseja viver esse encontro, eu preciso te dizer, a presença de Deus está aqui. Queria chamar o louvor. A presença de Deus está aqui para você viver esse encontro. Deixa eu te dizer, nasci num lar cristão. Uma mãe temente ao Senhor, uma mulher que me ensinou a amar Jesus sobre todas as coisas. Me ensinou a palavra, cresci na igreja. Aparentemente, tudo ia bem na minha vida, fiz tudo certo. Sabe aquela filhinha obediente que estudava, passava sempre no primeiro lugar e quero Jesus, amo Jesus, vivia na igreja, casei certo, casei virgem, meu marido, tudo perfeito. Achava que tudo ia fluir perfeitamente na minha vida. Aí de repente Deus me joga no deserto. Eu fico grávida e quando descubro, na hora de ter neném já tinha minha bolsa estourada. Minha primeira filha tinha uma série de problemas. Uma síndrome, má formação congênita no coração, nos rins, na bexiga. Ouvi os piores diagnósticos que os médicos podem dizer a respeito de um filho. Sua filha não vai enxergar, ela não tem a íris do olho. Sua filha tem espinha bífida, nunca vai andar. Sua filha tem bexiga neurogênica, nunca vai fazer xixi sozinha. Eu sofri durante 3 meses dentro de uma UTI de um hospital. E ali, no retrato mais escancarado do meu fracasso, eu tive um encontro com meu pai. Com meu pai. Eu, aquela menininha que nunca tinha tido pai. Eu, aquela menininha que o pai saiu de casa quando eu tinha 3 anos. Ele disse: Thalita, eu marquei esse encontro com você. Porque até então você era tão ensinadinha, era tudo tão bonitinho, mas você precisava ter uma experiência. Eu estou te dando uma experiência com o seu pai. Eu sou teu pai, filha. Eu te amo. Não importa o que você perdeu, eu ainda estou aqui. Eu ainda estou aqui.
E hoje eu quero que você feche seus olhos enquanto o louvor vai cantar essa música, Pai, que eles cantaram antes. Eu quero que você ouça a voz do próprio Deus dizendo: eu sou teu Pai. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Eu te dou identidade e te dou destino. Talvez você chegou até aqui e você está perdida sem direção, porque você não entregou a sua vida ao único que pode te dar destino e direção. Esse homem está aqui e marcou um encontro com você hoje. Ele está dizendo: vem, filha amada, eu quero ter um encontro com você. Eu estou muito feliz que você tenha chegado até aqui. Obrigada por assistir até o fim essa mensagem. Eu espero que ela tenha sido uma bênção na sua vida. Eu tenho mais um convite para você. Compartilhe essa palavra com outras pessoas e que ela também seja vida e encorajamento para outras pessoas. E não se esqueça, eu vou deixar aqui nessa tela mais 2 indicações de mensagens para você assistir. Tenho certeza que continuar aprendendo vai te ajudar a chegar no propósito de Deus para a sua vida. Um grande beijo no seu coração e Deus abençoe.